Será que é possível prever o futuro usando matemática? Essa é uma pergunta forte. É, talvez seja uma das questões existenciais mais profundas e mais antigas que a humanidade já tentou responder. Desde os oráculos lá da antiguidade que liam folhas de chá ou estrelas, até os engenheiros de hoje operando supercomputadores resfriados à água. Uhum, exato. Tem uma obsessão quase poética na nossa espécie em tentar adivinhar o que o dia de amanhã nos reserva, sabe? A gente quer saber se vai chover, se a bolsa de valores vai quebrar ou simplesmente se a gente vai estar seguro. E o que traz uma perspectiva fascinante para essa ambição toda é que não se trata apenas de um desejo abstrato ou pura curiosidade. Sim, não é só curiosidade. Não mesmo. A tentativa de antecipar o futuro sempre esteve muito ligada à sobrevivência básica, ao nosso progresso como civilização. Aristóteles, o filósofo grego, já passava horas mergulhado na observação do clima, tentando achar um método lógico para prever padrões meteorológicos há milhares de anos. Porque plantar e colher dependiam disso, né? Exatamente. E hoje, essa mesma ambição, traduzida para a linguagem da matemática, é o que guia aquelas apostas frenéticas do mercado financeiro global. É o que permite aos governos modelarem a propagação de epidemias para salvar vidas. Caramba, sim. E é também o que torna possível o planejamento cirúrgico de consumo de energia em cidades inteligentes. A matemática tem sido, ao longo de incontáveis gerações, a nossa bola de cristal. Uma bola de cristal meio turva, imperfeita, com certeza, mas, assim, absolutamente indispensável para o mundo moderno funcionar. E é justamente por causa dessa importância gigante e invisível até certo ponto que a missão do nosso mergulho profundo de hoje é desmistificar o maquinário por trás dessa bola de cristal. Vamos abrir a caixa preta. Isso, nós vamos investigar a fundo o mundo daquilo que os cientistas chamam de séries temporais. E os nossos guias nessa investigação são os insights extraídos de duas obras de muito peso na área. Uma delas é o livro Practical Time Series Analysis, da Eileen Nielsen. Excelente referência. E também vamos explorar os conceitos do aquele famoso Forecasting Principles and Practice. O grande objetivo da nossa conversa de hoje, para quem nos acompanha agora, é entender como os cientistas de dados olham meticulosamente para os rastros deixados no passado para tentar desenhar o mapa do que ainda não aconteceu. Uma baita missão. Pois é. Então, para fincar os pés no chão antes de voar alto, a gente precisa definir o básico. O que exatamente, na sua essência mais simples, é uma série temporal? Olha, em termos puramente estruturais, uma série temporal nada mais é do que um conjunto de dados que foi registrado de forma estritamente sequencial ao longo do tempo. Tá. É tipo um histórico ordenado. E a chave absoluta para entender esse conceito é que, aqui, a ordem dos eventos importa tanto quanto os eventos em si. Em muitas áreas da estatística, a gente lida com um punhado de informações jogadas numa planilha, onde a ordem das linhas não muda o resultado. Ah, entendi. Como um banco de dados de clientes, por exemplo. A ordem alfabética não altera quem a pessoa é. Perfeito. Mas nas séries temporais, o momento exato em que o dado foi coletado carrega um significado vital. Se a gente misturar a ordem cronológica, a informação perde todo o sentido. Pense na diferença entre segurar uma fotografia estática na mão e assistir a um rolo de filme de cinema. O filme só conta a história se os quadros passarem na ordem certinha. Exato. Um quadro depois do outro. Vamos tentar visualizar isso com coisas que a gente cruza todos os dias. A variação da temperatura na nossa cidade ao longo de um ano inteiro seria um exemplo clássico, certo? Sem dúvida. Porque a temperatura da tarde de hoje está intimamente ligada ao que aconteceu hoje de manhã e ao que aconteceu ontem. Ou então, uma imagem ainda mais dramática, os batimentos cardíacos sendo desenhados na tela luminosa de um monitor de eletrocardiograma num hospital. Nossa, esse é um exemplo muito bom. Aquele clássico e tranquilizador bip, bip, bip formando picos e vales. Aquela linha verde na tela é uma série temporal pura e ininterrupta. Totalmente. E outro cenário que se alinha perfeitamente com essa ideia é a dança meio caótica do preço das ações. Cada centavo que sobe ou desce às 10 da manhã, depois às 10:01 e 10:02, forma uma cadeia de eventos. Onde cada ponto depende do anterior. Isso. E é um ambiente onde inúmeras mentes brilhantes tentam achar a fórmula matemática perfeita para desvendar os próximos passos.
E descendo para algo mais do nosso cotidiano, o simples volume de vendas mensais de uma sapataria de bairro. Ou a quantidade de passagens que uma companhia aérea vende a cada trimestre, né? Exatamente. Tudo isso é informação registrada no ritmo implacável do relógio. Mas, lendo o material da Elaine Nielsen, uma coisa peculiar chamou bastante atenção e parece quebrar um pouco essa regra do relógio. Existe um cenário onde o eixo do tempo, ironicamente, não é o tempo. Essa é uma das sutilezas mais brilhantes desse campo de estudo. O eixo ordenador de uma série nem sempre precisa ser o tempo literal medido em segundos, dias ou anos. Como assim? Em conjuntos de dados muito específicos, como os espectrografos usados por enólogos para avaliar a composição e a qualidade de uma safra de vinho, ou naqueles exames complexos de ressonância magnética nuclear nos hospitais, nesses casos, o eixo horizontal do gráfico pode representar o comprimento de uma onda física ou uma frequência de rádio contínua. E a matemática funciona igual. Essa é a grande sacada. A matemática, as ferramentas estatísticas e os algoritmos que a gente usa para analisar essas ondas no vinho são exatamente os mesmos usados para analisar a bolsa de valores. Para matemática pura, pouco importa se o eixo se chama terças-feiras ou nanômetros. O que importa é a natureza sequencial e inquebrável da informação. Cara, que fascinante. Mas se a ordem importa tanto assim, a grande questão passa a ser outra. Como é que se extrai sentido de uma linha tremida e caótica num gráfico? A sensação que dá é a de que cientistas de dados precisam atuar como detetives investigando uma cena de crime muito confusa. É bem por aí. Procurando por aquelas pistas microscópicas que são invisíveis para o resto de nós. A analogia do detetive é muito precisa. Quando os analistas olham para uma montanha de dados brutos, o primeiro instinto não é tentar prever nada logo de cara, mas sim desconstruir. Fatiar o problema. Isso. Eles usam ferramentas matemáticas para fatiar essa linha contínua em componentes menores e mais compreensíveis. É o que a gente chama de decomposição. E o primeiro grande componente que eles procuram é a tendência. A tendência seria o movimento geral, né? Exato. O movimento de longo prazo, a maré fundamental para onde as coisas estão indo, ignorando completamente as pequenas ondas agitadas lá da superfície. Se a gente olhar para os gráficos de temperatura global subindo ao longo de dezenas de décadas, os dias frios individuais não importam tanto. A linha mestra aponta para cima, e essa é a tendência. Faz todo sentido. E depois de achar a tendência, entra o relógio interno das coisas. Aquilo que os materiais chamam de sazonalidade. Isso seria, sei lá, como o Natal para o comércio, certo? A gente sabe de antemão que os restaurantes da região central sempre terão um pico de lotação ao meio-dia. E que o varejo vai vender muito em dezembro. Perfeito. A sazonalidade tem um período fixo e invariável. O que nos leva ao terceiro componente, que frequentemente confunde quem está começando na área, que são os ciclos. Pois é, eu ia perguntar disso. A sazonalidade faz sentido, tem dia e hora marcados. Mas e as coisas que parecem ir e vir como ondas, mas não mandam um convite com data marcada? Como as crises financeiras. Exatamente. Como elas entram nessa divisão? São padrões de ascensão e queda, de altos e baixos constantes. Só que a diferença crucial para a sazonalidade é que eles não têm um período fixo. A gente sabe que haverá ciclos de expansão e recessão econômica ao longo da história humana. Sabemos que certos vulcões vão entrar em erupção novamente, acumulando pressão e liberando, mas a gente não pode circular um dia no calendário do ano que vem e dizer que a recessão começa ali. Exato. Os ciclos são orgânicos. Eles esticam e encolhem. E depois de retirar a tendência, a sazonalidade e os ciclos da nossa série de dados, sobra o quarto elemento. Qual é? O ruído. E o ruído é, na falta de uma palavra melhor, o caos. É a parte puramente estocástica dos dados. Estocástica. Isso soa muito como um jargão de estatístico para dizer educadamente que não fazem a menor ideia do que está acontecendo ali. Confere? Quase isso. Na prática, quando dizemos que algo é estocástico, estamos afirmando que é aleatório, guiado por probabilidades não determinísticas. É a borboleta batendo as asas. É o cliente que decidiu não comprar o sapato
Não por causa da economia ou do Natal, mas porque tropeçou na calçada e resolveu voltar para casa. Perfeito. É imprevisível na sua essência. E nós, humanos, temos uma dificuldade crônica, quase dolorosa, de aceitar a existência desse ruído puramente estocástico. A gente evoluiu como uma máquina faminta por reconhecer padrões para evitar predadores. Então, quando vemos pequenos saltos sem sentido num gráfico financeiro, a gente corre para criar narrativas elaboradas. Manchetes de jornal complexas e justificativas mirabolantes. Exato. Para explicar o que, no fundo, foi apenas o puro e simples acaso agindo. Nós detestamos admitir que o universo tem uma dose de aleatoriedade incontrolável. É da nossa natureza tentar encontrar padrão em tudo. Mas, avançando um passo na nossa investigação, a gente desmontou o relógio. Vimos a tendência, os ciclos e o ruído. Como a gente pega essas engrenagens agora e faz uma máquina adivinhar o dia de amanhã? Essa é a ponte entre a análise e a previsão real. Historicamente, durante grande parte do século XX, o mundo dependeu de métodos estatísticos clássicos. E o modelo ARIMA é o grande patriarca dessa era. E como ele funciona? De forma simples, para quem nos ouve. Sem entrar em minúcias matemáticas, o funcionamento do ARIMA pode ser visualizado como a ação de dirigir um carro numa estrada sob neblina muito espessa, guiando o volante e olhando exclusivamente pelo espelho retrovisor. Caramba, parece perigoso. É uma ótima analogia porque o modelo não sabe o que tem lá na frente. Ele tenta calcular qual será o ângulo exato do próximo passo, baseando-se estritamente na curvatura dos passos que acabou de dar e nos erros de trajetória que acabou de corrigir. Entendi. Ele olha para o passado imediato para corrigir o agora. Isso. É um modelo elegante, muito testado pelo tempo e formidável para conjuntos de dados menores e bem comportados. O limite do ARIMA surge quando a quantidade de dados se torna colossal ou quando é preciso justificar para uma diretoria, de forma intuitiva, porque o modelo previu uma queda abrupta nas vendas. A matemática pura nem sempre oferece uma narrativa palatável. O que nos leva direto para as portas da revolução moderna com o aprendizado de máquina, o famoso machine learning. Vemos ferramentas como as árvores de decisão entrando em cena, mas, lendo sobre isso nas nossas fontes, eu me deparei com um obstáculo curioso. Qual? Esses algoritmos superpotentes parecem sofrer de uma espécie de cegueira temporal. Eles são brilhantes, mas aparentemente não entendem o conceito de que terça-feira vem depois de segunda. Como os cientistas resolvem isso? Essa solução é tão engenhosa quanto trabalhosa. Como esses modelos tradicionais de machine learning processam o passado, o presente e o futuro como uma grande sopa simultânea de informações, os cientistas de dados precisam artificialmente ensinar a passagem do tempo para a máquina. Ensinar o tempo? Sim, eles utilizam um processo chamado Feature Engineering, ou engenharia de atributos. Na prática, isso significa criar novas colunas de dados do zero. O analista adiciona uma coluna dizendo algo como: atenção modelo, este dado ocorreu no terceiro dia de um feriado prolongado. Ou esta temperatura foi registrada 48 horas após uma tempestade. Exatamente. O tempo precisa ser traduzido em descrições lógicas para que o algoritmo consiga enxergar a cronologia e a ordem dos fatos. É literalmente ter que segurar a mão de um supercomputador e explicar o calendário para ele. Praticamente isso. Mas e quando pulamos para o aprendizado profundo, o deep learning e as redes neurais? Onde fica a fronteira disso tudo hoje? O deep learning é onde a ficção científica encontra a realidade atual. Redes neurais modernas têm uma capacidade aterradora de devorar dinâmicas não lineares caóticas, sem precisarem de humanos traduzindo cada detalhe do calendário. Elas aprendem sozinhas. Aprendem os padrões temporais sozinhas, e o exemplo mais espetacular disso citado nas nossas referências é a competição M4. Essa competição me chamou muita atenção no livro. Séries temporais diferentes, variando de dados bancários a padrões de vento, e desafiam equipes globais a preverem o futuro de todas elas. E quem ganhou? Foi uma rede neural gigante. Aí é que tá.
O modelo que venceu essa maratona não foi uma inteligência artificial alienígena e puramente caótica. Nenhum modelo estatístico antigo e rígido. O vencedor fez algo muito mais perspicaz. Ele criou um modelo híbrido. Isso é o que a gente pode chamar de juntar o melhor dos dois mundos? Exatamente nesse sentido. Pensemos na inteligência artificial pura como um artista brilhante que enxerga padrões geniais, mas que às vezes tem alucinações e perde o limite da realidade. E os modelos estatísticos clássicos, como o ARIMA, são como contadores metódicos e inflexíveis. Então eles colocaram o contador para vigiar o artista, literalmente. O modelo vencedor colocou o contador para estabelecer limites seguros de longo prazo, garantindo que o artista não fizesse previsões absurdas e deixou o artista cuidar das nuances e dos ciclos curtos. A grande lição que a M4 deixou para a comunidade científica é que o futuro não se trata de descartar a matemática antiga, mas de casá-la com o poder de adaptação das redes neurais. Ouvindo essa descrição épica de competições globais, superredes neurais e modelos híbridos, é muito fácil para quem está de fora construir uma fantasia sedutora. Cria-se aquela imagem de que o cientista de dados passa os dias em laboratórios de vidro, tomando café expresso enquanto desvenda os mistérios do universo com algoritmos reluzentes. Quem dera fosse assim. Pois é, a literatura joga um balde de gelo nessa ilusão. A realidade crua do dia a dia é bem menos glamurosa. A maior parte do tempo a equipe está apenas limpando sujeira, não é? É o segredo mais mal guardado da profissão. Qualquer profissional da área confirmará que 80% do tempo de um projeto de séries temporais é gasto apenas na coleta e limpeza dos dados, muito antes de qualquer algoritmo genial ser executado. 80%? Sim, e o grande vilão dessa fase são os carimbos de data e hora, os famosos timestamps. Imagine o pesadelo logístico de alinhar milhões de dados de sensores globais. Sistemas diferentes lidam de forma diferente com fusos horários. Nossa, nem me fala em fuso horário. Há horário de verão que, de repente, muda a hora de um servidor, mas não de outro. Há anos bissextos. E há falhas mecânicas. Um sensor de temperatura numa fazenda simplesmente quebra durante a madrugada e cria um buraco de 6 horas nos dados. Além dos problemas conceituais, né? Na Bolsa de Valores, não há negociação aos sábados e domingos. Como os cientistas lidam com esse abismo de 2 dias na continuidade de uma equação matemática contínua? É um baita desafio. Preencher esses buracos e alinhar essas horas com precisão cirúrgica exige um esforço monumental da equipe. E navegando por todo esse esforço logístico, parece haver um campo minado esperando o analista descuidado. Nos deparamos na leitura com um termo que soa quase como um crime capital dentro da análise de dados, o look ahead. O que é esse vazamento de dados que aterroriza tantos projetos? O look ahead, ou vazamento de informações, é talvez a armadilha mais perigosa porque ela é muito silenciosa. Ocorre quando, por um erro sutil na programação, o cientista de dados acidentalmente permite que informações do futuro vazem para dentro da janela de dados do passado que a máquina está usando para aprender e treinar. É literalmente entregar o gabarito de uma prova para o aluno um dia antes do exame e depois ficar maravilhado com o fato dele ter tirado nota máxima. A analogia perfeita. Se o seu modelo premonitório apresenta uma taxa de acerto que parece perfeita demais, boa o suficiente para quebrar a banca de um cassino, quase com absoluta certeza ele trapaceou lendo o código que não deveria ter lido. Por causa desse perigo iminente, os processos de validação nas séries temporais exigem um rigor quase religioso. Demais. Em outras áreas da ciência de dados, quando queremos testar se um modelo aprendeu bem, costumamos separar pedaços aleatórios dos dados, como se fosse um queijo suíço, para usar como teste. Mas não dá para fazer isso com o tempo. Não mesmo. Se fizermos isso com o tempo, destruímos o tecido do universo que estamos modelando. A validação temporal exige que treinemos o modelo apenas com o passado, paremos num ponto cravado e testemos apenas contra o que vem depois, cronologicamente. Não dá para espiar na frente. E falando sobre os imensos desafios de processar dados temporais em ambientes hostis, eu acho que nada supera a história do filtro de calma. Essa história é espetacular. É de longe uma das melhores histórias que encontramos nos materiais.
Estamos falando da matemática pura salvando o programa espacial na década de 60. A narrativa do filtro de Kalman parece cenário de filme de tensão. E o contexto era, de fato, de extrema tensão. Durante as missões do programa Apollo, o desafio de navegação era colossal. A espaçonave estava viajando no vazio gélido do espaço a milhares de quilômetros por hora e precisava constantemente recalcular a sua trajetória usando séries temporais de dados dos sensores. Mas os computadores da época eram muito limitados. Esse era o grande problema. Os computadores a bordo das naves nos anos 60, que faziam esses cálculos de vida ou morte, tinham menos memória que a chave de um carro moderno. Eles eram fisicamente incapazes de armazenar todo o histórico de dados de voo para calcular a tendência e prever o próximo ponto no espaço. Então, como eles resolveram isso sem memória? Com a solução brilhante e matemática do filtro de Kalman. Em vez de exigir que o computador lembrasse de toda a viagem desde a decolagem, o filtro prometia que o sistema atualizasse a estimativa de posição usando única e exclusivamente a posição calculada no segundo anterior, combinada com a nova leitura do sensor atual. Apenas um passo para trás. Sim, era um processo passo a passo perpétuo. Ao dispensar a memória de longo prazo, permitiu-se que o ser humano chegasse à Lua e voltasse em segurança, usando apenas o poder da matemática temporal mais enxuta possível. É fascinante pensar que essa mesma matemática que manteve os astronautas na rota lunar é o que pulsa por trás dos servidores do nosso mundo tangível de hoje. E isso nos dá a ponte perfeita para conectarmos essas linhas em gráficos abstratos com o impacto profundo que elas têm na nossa sociedade hoje. Existem muitas aplicações vitais. Uma das histórias que mais demonstram o peso real dessas análises vem do setor de saúde, especificamente com o controle de epidemias. A análise de séries temporais na saúde pública salva vidas de maneira muito direta. O CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, utiliza um histórico gigantesco para monitorar enfermidades transmissíveis. Como o caso da gripe na França. Isso. Quando analisaram detalhadamente os dados de casos de gripe em lugares densos como Paris, não encontraram apenas picos aleatórios. Eles mapearam uma sazonalidade severa que obedece a um ciclo exato de 52 semanas. Um ano certinho. Sim. E ao dominar esse padrão matemático, o foco dos governos muda de reagir para antecipar. Hospitais podem estocar insumos, reforçar plantões médicos e distribuir vacinas estrategicamente semanas antes de os casos inevitavelmente começarem a subir no inverno. E saindo da biologia e indo para o dinheiro das nações, a economia nos traz outra história reveladora. Lendo sobre a gênese desses estudos estatísticos na economia, a gente percebe que eles não nasceram de reuniões acadêmicas tranquilas. Nasceram de um medo generalizado de colapso, né? O medo do contágio de falências. A origem do monitoramento econômico moderno é fundamentalmente baseada no pânico. No passado, economias inteiras podiam colapsar repentinamente porque a quebra de um banco levava à quebra das indústrias, que levava ao desemprego em massa de uma hora para outra. O efeito dominó. Exato. O terror de viver sob essa ameaça constante empurrou economistas a vasculharem dados históricos até comprovarem a existência empírica dos ciclos econômicos. Essa constatação forçou uma mudança monumental na estrutura do mundo. Para prever, mitigar e amortecer esses ciclos de crise, os governos modernos precisaram se tornar nas maiores máquinas de coleta de dados da história. E cobradores de impostos também, né? Sem dúvida. Para financiar essa infraestrutura gigante de proteção e intervenção, tornaram-se também os maiores coletores de impostos que a humanidade já viu. O nosso sistema fiscal de hoje é, em parte, um subproduto direto da necessidade de gerenciar o risco detectado por essas séries temporais. E a gente não pode esquecer do desafio de engenharia invisível que nos permite estar com as luzes acesas gravando isso agora, a rede elétrica. O consumo de energia humana é um milagre logístico contínuo. Prever a necessidade exata de eletricidade é crítico. É hora a hora, minuto a minuto, para uma cidade inteira. Energia gerada não pode ser facilmente armazenada em baterias gigantes e em escala continental.
O que é gerado precisa ser consumido quase no mesmo instante. Se a previsão errar para menos, a rede desliga e temos um apagão catastrófico. E se errar para mais, desperdiçamos recursos caríssimos. Portanto, prever a demanda cruzando a temperatura do dia, se é um feriado ou se a indústria da região está funcionando a todo vapor, tornou-se hoje um dos testes mais brilhantes e críticos para as arquiteturas de redes neurais profundas. O que, inevitavelmente, aponta as nossas lentes de aumento para o aspecto mais próximo e intrigante de todos, que é o nosso próprio comportamento humano. Ao longo dos séculos, poetas e filósofos sempre defenderam a ideia de que o comportamento humano é imprevisível, criativo e movido puramente pela vontade individual. Mas os dados dizem outra coisa. Pois é, quando a lupa impiedosa da ciência de dados se volta para nós, o resultado revela uma verdade bem diferente. Hoje, cada pessoa conectada gera milhares, às vezes milhões de pontos de dados anuais. É o rastreador de GPS desenhando nossas rotas matinais no trânsito. O horário preciso em que o cartão de crédito é passado na padaria todos os dias. O tráfego intermitente da nossa navegação na internet minutos antes de dormir. Quando essas gigantescas séries temporais das nossas vidas são processadas de verdade, a conclusão matemática é incrivelmente, quase assustadoramente clara. Nós somos uma espécie profundamente sazonal. Somos muito mais previsíveis do que gostamos de admitir. Isso quebra o ego de qualquer um que nos escuta agora. A gente acha que é livre e espontâneo, mas os dados mostram que almoçamos exatamente na mesma janela de tempo todos os dias. Nossas escolhas de lazer nos finais de semana formam ondas padronizadas. E, estatisticamente falando, as segundas-feiras das nossas vidas são quase fotocópias umas das outras. Nós somos criaturas cujos hábitos estão enraizados profundamente nos ritmos inflexíveis do tempo. E é essa constatação que solidifica a verdadeira utilidade de tudo que nós exploramos juntos hoje. A frase que permeia a filosofia daqueles que estudam essa área e que está em nossos guias capta muito bem o espírito da coisa. E a frase é a seguinte: talvez prever o futuro seja impossível, mas entender padrões do passado nos permite tomar decisões muito melhores. É uma frase poderosa. O objetivo das séries temporais nunca foi construir uma bola de cristal mágica que elimina o desconhecido por completo ou acaba com a incerteza do mundo. O objetivo é construir uma lanterna potente, uma luz empírica e científica que ilumina o caminho áspero que já percorremos para que a gente não tropece nas mesmas pedras enquanto caminhamos em direção ao escuro daquilo que ainda está por vir. É uma perspectiva que traz muita clareza para tudo isso. E com ela em mente, nós deixamos um pensamento final para pairar no ar de quem está nos acompanhando. À medida que nós entramos sem freios na era da internet das coisas, onde absolutamente tudo começa a ter pequenos sensores conectados à nuvem, onde as cidades se tornam cidades inteligentes, cidades que medem cada gota de água nas nossas torneiras, cada alteração da nossa frequência cardíaca no relógio de pulso, e os milissegundos dos semáforos em que paramos na rua. A própria vida ao nosso redor está se condensando neste exato momento numa incalculável série temporal contínua e totalmente interligada, o que nos leva a questionar intimamente: será que, daqui a algumas décadas, quando formos capazes de processar em montanhas quase infinitas de informações cotidianas de forma perfeita, nós vamos descobrir que grande parte daquele caos que nós tão orgulhosamente chamamos de livre-arbítrio vai se revelar no fundo apenas como um minúsculo ruído estatístico vibrando dentro de um gigantesco, belo e perfeitamente previsível padrão matemático? Fica a provocação para o nosso intelecto pensar. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até o próximo mergulho profundo no conhecimento.